Não teve a oportunidade de ver a dança celeste que na última madrugada cobriu a lua de vermelho quando a Terra se entrepôs entre ela e o Sol? Não se preocupe, tem agora a oportunidade de assistir a este fenómeno intergaláctico que é o Comitê Central. Não prometemos é que haja danças celestes. Agora, pode ser para ver uma outra dança parva, quem sabe. Fique atento. Comitê Central 55, emissão de 16 de maio de 2022, convosco, como sempre, Alberto Gonçalves, Carlos Guimarães Pinto e eu próprio, Tiago Dores. No programa de hoje, na primeira parte do programa de hoje, mais em especial, vamos falar da circunstância em que a notícia de uma doença terrível não é, digamos, uma notícia assim tão terrível. Vamos falar das perspectivas terríveis que se estão a criar em torno da próxima pandemia e, para desenjoar, vamos falar do terrível Festival da Canção. Depois, no Camarada da Semana, vamos falar de um presidente que é a nova Ministra da Agricultura e, para fechar, na sessão de esclarecimento, vamos responder às questões fundamentais dos nossos espectadores. Se Deus existe, como surgiu o universo e se o Comitê Central vai mesmo acabar. Enfim, vamos em princípio concentrar-nos nesta última questão e as outras ficam para outra ocasião. Mas para já, Alberto e Carlos, vamos começar com o tema que continua a ocupar as manchetes da nossa imprensa, que é obviamente a guerra na Ucrânia, mas mais especificamente queria concentrar-me na questão da doença que alegadamente estará a afetar Vladimir Putin e também do discurso que Putin fez no dia 9 de maio, no dia da vitória, e de que forma as duas coisas poderão estar interligadas. Vocês veem alguma relação entre o eventual estado de saúde mais débil de Vladimir Putin e um discurso do 9 de maio que acabou por surpreender um pouco, porque não foi propriamente um anúncio do apocalipse, como muita gente adiantava que pudesse ser. Avancem, meus caros. Força, Carlos. Força. Sim, muito bem, muito bem. Assim, quando temos uma guerra, acho que é de esperar sempre que haja alguma informação contra informação, portanto as notícias sobre o estado de saúde de Putin podem estar a ser exageradas, nunca se sabe. Mas dito isto, ele, de facto, há ali umas fotografias que parecem indicar alguma debilidade. A própria decisão de avançar para a Ucrânia, que é algo que me parece terá efeitos de longo prazo bastante negativos para os interesses estratégicos da Rússia, pode indicar alguma pressa, digamos assim, alguma precipitação por parte de Putin para fazer algo que possa ficar na história, o que pode indicar que há ali alguma questão de saúde, mas aquele discurso do 9 de maio e aquilo em relação àquilo que se esperava foi um pouco, por um lado bom, não é? Por um lado bom que não pois, porque mortiço, não é? Não aconteceu nada que se pudesse temer, mas também não aconteceu nada que se podia esperar, que é o Putin com o controle de informação que tem, poder declarar uma vitória qualquer na Ucrânia e dizer que já desnazificou, já desmilitarizou e, portanto, é a altura de sair e é cumprido esse objetivo, mas nem uma coisa nem outra, o que poderá ser a indicação de que a situação na Ucrânia pode estar ali para durar algum tempo. Pois, o que queres dizer com isso é que provavelmente para consumo interno ele teria tido ali a possibilidade de, se assim o pretendesse, de pôr cobre ao conflito ou quase, vendendo como uma vitória para os russos, será isso? Para quem consegue controlar a agenda mediática e a forma como a informação passa, não seria muito difícil anunciar aquilo que me parece, pelo menos até agora, uma derrota como uma vitória. Não me parece muito complicado mostrar que destruíram uma série de fábricas e de armamento, infraestruturas e por aí fora, e que assim conseguiram desnazificar, desmilitarizar a Ucrânia e dizer, tivemos uma grande vitória, batemos os nazis novamente, e anunciar o fim da guerra. Essa era uma das esperanças. Também havia alguém que
que temia que pudesse haver um escalar da guerra ou algo mais forte, mas feliz e infelizmente nem uma coisa nem outra vieram a acontecer, o que poderá ser, mais uma vez, um sinal de que a guerra poderá estar para durar algum tempo e podemos ter ali uma guerra de atrito em que a Rússia não deixará a Ucrânia em paz durante algum tempo, e o que significa também que a Europa estará sempre numa guerra não fria, mas morna com a Rússia. Mas o que parece também depreender-se já destes meses todos de conflito é que, aparentemente, diria eu, pelo menos felizmente, o poderio russo, o temido poderio russo, provavelmente ficará um pouco aquém daquilo que pensávamos ser a sua efetiva eficácia, porque, quer dizer, não se esperava esta dificuldade provavelmente em controlar a Ucrânia e em conquistar, pelo menos parcialmente, o território ucraniano, não vos parece? Depende, desculpa. Ai, Carlos, for. Eu vou só, muito rapidamente, desculpa, Alberto, depois já passo a palavra, que é, se nós pensarmos nas grandes vitórias russas dos últimos anos militares, foi sempre, como é que eu ia dizer, pela tragédia, basicamente arrasar os países, aquilo que foi feito em Grozny, aquilo que foi feito na Síria, nunca foi uma guerra ganha por outros métodos que não arrasar completamente populações civis e destruir, que não tem que ser necessariamente assim, nunca foram guerras militares, mas foram guerras ganhas pela tragédia pura e simples, pela terraplanagem. Ora bem, a Ucrânia é um local diferente, está ali às portas da Rússia, tem ali ligações culturais com a Rússia. Não estou certo que os militares se sentissem tão à vontade em fazer na Ucrânia aquilo que fizeram na Chechênia ou na Síria, e por isso é uma guerra muito mais difícil de ganhar, que existe estratégia, exige alguma superioridade militar que me parece que não existe, que eu provado, pelo menos isso não existe. Desculpa, Alberto. Eu acho que depende de quem nós ouvirmos, porque se ouvirmos aqui alguns daqueles generais que vão às televisões, que eu vejo os vídeos no Twitter que as pessoas publicam, acho que o Putin a Rússia está a ganhar a guerra, mas assim com facilidade. E o discurso apocalíptico que o Putin não fez no 9 de maio, esses generais fazem todos os dias, sobre a vitória esmagadora da Rússia, a inevitabilidade dessa vitória, o poder bélico da Rússia, etc. Porque a referência pelo menos uma das referências que nós temos de poder bélico esmagador é, por exemplo, sei lá, a Primeira Guerra do Golfo, em que os Estados Unidos entram por ali adentro e numa semana basicamente têm controlado completamente as tropas iraquianas, e portanto não parece muito semelhante o cenário em nenhum aspecto. Não, isto parece assim um bocado, não sou entendido em estratégia militar, mas parece muito uma guerra muito mais tradicional, mais do antigamente, não é? O método de avanço terrestre, por ali. De brutalidade pura e dura. E brutalidade, que também é uma tradição russa, e não é uma tradição russa, acho eu, só dos últimos tempos, acho que é uma tradição russa, ponto. A questão de não terem muita conta as baixas do próprio exército, não terem conta nenhuma as baixas adversárias, civis, acho que é uma tradição russa e até anterior à União Soviética, pelo que sei, quer dizer, a Rússia nunca foi assim muito dada a guerras, como é que se dizia, intervenções cirúrgicas. Aquilo foi sempre um bocado pela devastação. O Putin pode estar tramado se eles não são muito dados a intervenções cirúrgicas, porque se me consta, ele poderá precisar de uma em breve. Quanto a isso, deixa-me só dizer quanto a isso, eu achava, eu nunca vi um filme de 007, nunca, com ator nenhum. Nunca viste? Não acredito. Nunca. Não pode ser, nunca viste um filme do 007? Nunca vi um filme do 007. Nem de Sean Connery, nem de Roger Moore, nem nada, zero. Não, zero, absolutamente zero. Mas dito isto, sei quem é o Sean Connery, o Roger Moore e aquele Daniel Craig, há uns pelo meio também, o Pierce Brosnan também, não é? E eu sempre achava o Putin relativamente parecido com o Daniel Craig, não é? Sim. Fazia lembrar qualquer coisa, e acho que nos últimos tempos as imagens que eu tenho visto do Putin não faz lembrar nada ao Daniel Craig. Não o homem faz está realmente com um ar estranho. Se isso é doença ou é apenas idade, não sei. Pois, ou pode ter descontinuado, da ideia que ele terá pelo menos descontinuado um jejum intermitente que andava a fazer, porque um detox, inflou um bocado.
Essa possibilidade da doença também pode explicar aquela necessidade que ele tem de ter as pessoas a grande distância, as mesas e por aí fora, porque supostamente Covid para pessoas que já estejam numa situação fragilizada. Sim, daí um medo exagerado face à Covid, não é? Pois, e juntou o útil ao agradável, humilha e protege-se da Covid, não é? Tem esse duplo efeito, que é simpático também, que acaba por ser bom. Em relação, por exemplo, aos pedidos, parece que já há um pedido mesmo da Finlândia para a adesão à NATO, não sei se já foi feito ou não. Parece que formalizou ontem. Não? Pronto, exatamente, e a Suécia não terá formalizado ainda, mas também estaria provavelmente a caminho. Se não formalizou, anunciou que vai formalizar. Sim. Isto será estar-se a assumir, já que de facto o poderio russo, nomeadamente aquelas ameaças que a Rússia sempre fez a mais expansões da NATO para países que fazem fronteira com a Rússia, será que isto é mais uma prova de que começa a ficar um pouco mais evidente que esse poderio poderá não ser tão ameaçador como tínhamos pensado? Muito rapidamente, eu acho e espero que estas pessoas, os governantes, por exemplo, da Finlândia e também da Suécia e de outros países, tenham informações que nós se calhar não temos e tenham um conhecimento claro do estado bélico da Rússia atual. E realmente que esta guerra, de uma maneira ou de outra, acho que tem desgastado, não é? O poderio da Rússia tem sido desgastado nesta guerra, acho que com consequências, quer dizer, não há uma guerra pela qual os russos possam passar e permanecer com as suas forças armadas exatamente iguais. Acho que esse é um dos objetivos. Por exemplo, parece-me que os americanos estão a jogar um bocado com isso, quer dizer, com o desgaste dos russos. E com mais 40 bilhões de dólares que foram transferidos ou serão nos próximos dias para a Ucrânia, que equivalem a quase o orçamento anual da Rússia. Espero que sim, que não seja apenas uma provocação gratuita a um país que de facto tenha poderio para nos aniquilar. Claro, pois. Não, e os finlandeses são meninos. Mundo, os finlandeses são meninos por força da sua história até razoavelmente recente para estarem mais ou menos a par disso e tomarem esta decisão com algum fundamento. Por falar em decisões tomadas com fundamento, se calhar passamos para o segundo tema desta nossa primeira parte, que é o anteprojeto. Eu vou tentar dizer isto de forma correta, se estiver errado, corrijam-me, por favor. Creio que se trata do anteprojeto de lei de proteção em emergência de saúde pública. Exatamente, que foi apresentado pelo Governo e que introduz aqui algumas novidades em relação às quais vocês poderão certamente esclarecer-me a mim e aos nossos ouvintes, em relação à forma de atuar em casos como, por exemplo, em casos de pandemia, como foi a Covid-19. O que é que isto traz de novo e o que é que podemos esperar com grande otimismo a quando da próxima pandemia? Em termos de atuação do Governo e de margem de manobra para a atuação do Governo, em termos nomeadamente de restrições à mobilidade e por aí fora. Desde logo traz a possibilidade de quem violar as restrições a que estiver condenado poder levar uma pena de prisão até 2 anos. Este anteprojeto está a ficar bonito. Este anteprojeto foi criado por uma comissão que foi designada pelo Dr. Costa, a existir a lei, a ser aprovada. O poder passa supostamente para benefício da democracia e da pluralidade, passa para o Parlamento. O Parlamento hoje em dia, como sabemos, acaba por estar em última instância nas mãos do Dr. Costa. E isto será, além do Parlamento, isto será também acompanhado, as decisões relativas a restrições em estados de emergência e a declaração de estados de emergência serão acompanhadas por um conselho científico que será nomeado, vamos adivinhar por quem, pelo Primeiro-Ministro, tirando 2 membros que serão pelos presidentes das regiões autónomas, será o Primeiro-Ministro a nomear os membros desse conselho científico que também vai julgar estas questões. Portanto, isto é uma maneira de dar ao Dr. Costa poderes absolutos para, quando lhe apetecer, a pretexto da Covid ou do que quer que seja, de uma avaria netar mais próxima, fechar as pessoas em casa, se houver o prazer, e se as pessoas prevaricarem ou violarem essa determinação, correm o risco de uma pena de prisão até 2 anos. Portanto, aquela senhora... Em casa vão presas para a cadeia. Aquela senhora, por exemplo, que foi apanhada durante o confinamento por causa da Covid, que foi apanhada a comer um queque à porta do café, estaria no linhão a acabar neste momento a acabar o bolo, não era? Estava a acabar a pena agora, a fim de 2 anos. Estaria a sair agora, exatamente, estaria a sair agora. Sim, mas certamente merecia, emendada, malandra. Exatamente. Bandida, pá. Carlos, tu que estás mais ou menos por dentro destas coisas e
Parlamento e assim até já lá tiveste uma vez ou outra. O que é que, sabes mais alguma coisa sobre isto? Alguma informação privilegiada que não devesses partilhar connosco, mas que como és nosso amigo e tal, e estás interessado? O ano de projeto já é público, mas há ali uma coisa para além da questão da pena que me parece exagerada e desproporcional a qualquer coisa que se possa apontar ali, mas há ali uma questão, que é esta lei, este projeto apareceu para que em caso de pandemia ou algo desse género não se tivesse que lançar algo completamente desproporcional, como é um estado de emergência que dá poderes basicamente absolutos, mas que houvesse uma lei que salvaguardasse estas possibilidades sem termos que ir para o estado de emergência que dá poderes absolutos para coisas absolutamente ridículas como aquilo que vimos. Portanto, o projeto devia ser para limitar aquilo que o governo pode fazer em casos de pandemia, para que não possa haver estados de emergência ad hoc como tivemos nos últimos anos. Olha, aquilo que este tanto projeto indica é algo bastante mais perigoso do que isso, que é o governo pode, mesmo antes do período crítico, ter um conjunto de poderes sem sequer passar pela Assembleia da República, ou seja, ser o próprio governo mandar as pessoas para casa, impor um conjunto de limites, de horários das lojas, de obrigatoriedades e por aí fora, sem sequer passar... Não tem que ir ao Parlamento, pensava que tinha que ir ao Parlamento, mas como a maioria está no PS... Anterior ao período crítico, o governo pode fazê-lo sem passar pela Assembleia da República. Mas e o que é que isso pode ser esse anterior ao período crítico? Qualquer período pode ser anterior a um período crítico, teoricamente. Não é? Antecipando essa possibilidade de haver um período crítico, então manda-se fechar as lojas mais cedo, institui-se um conjunto de obrigatoriedades, e eu acho, isso parece-me bastante perigoso, obviamente. Nós podemos assumir aquilo que o Alberto disse, que é de repente... Temos que saber como é que se define uma emergência de saúde pública. As poeiras da África, por exemplo, Carlos, as poeiras da África. Poeiras da África. Por exemplo, podem servir de pretexto. Exatamente. Os pólenes sazonais. A febre do feno, assim. Do feno, por exemplo. Pode servir de pretexto. Temos aqui uma prancha, a possibilidade disto depois de se estender para coisas para além de uma pandemia. Não nos deixa muito descansados, e eu até acho que no pós-pandemia, no imediatamente após uma pandemia, assumindo que estas pandemias não acontecem todos os anos e que há uma... O Bill Gates já vai prometer outra, muito em breve. O Bill Gates, ele já vai prometer outra. Agora não sei o que isso quer dizer. Essa desculpa, Carlos, essa é outra coisa estranha, o facto de nós estamos a achar agora, por ter havido isto, que vai haver sempre, agora todos os anos, que vai haver coisas destas. A pandemia anterior a esta tinha sido em 1968, 70. Quer dizer, há 50 anos. Estamos a legislar, se calhar, na fase mais emocional, na fase de uma anterior pandemia. E em que as pessoas estão dispostas a aceitar tudo, não é? Hoje tudo acontece no mundo moderno, as coisas acontecem muito mais rápido. Curiosamente, uma rampa deslizante que é sempre um perigo. A certa altura podemos ter outra coisa. E amanhã posso dizer que existe uma emergência de saúde mental e por isso temos que proibir quantos conteúdos e por aí fora. Essa não era essa porta, se abre essa porta, exatamente. Isso. Aí já vai tudo deito. O artigo mais problemático, eu achei curioso isto, o artigo mais problemático aparentemente deste projeto de lei é o artigo 6º, que curiosamente também era o artigo problemático daquela carta dos direitos, lembram-se disso? Sim. O artigo não é o mesmo, não é? É só o facto de ser o 6º, não é? Pois, se calhar devia-se fazer como nos hotéis na América, que não tem o piso 13. O piso 13. Este tipo de lei também não ter artigos 6º, passa do 5º para o 7º e provavelmente evitávamos a maior parte. O pior é no 6º, não é? O pior é no 6º. O pior evita-se o 6º e talvez a coisa... O que é que diz o 6º neste caso? Morei num andar 12B, quando vivia na Ásia, o prédio em que tinha o andar 12A, depois o andar 12B e o andar 14. Pois, lá está, então na Ásia também peço desculpa pela minha ignorância, eu pensei que era mais nos Estados Unidos, mas não. O artigo, queres que mesmo que eu leia o que é que diz o artigo 6º? Eu posso ler. Se for longo, sim, não sei. Não é muito.
quando se verifica ocorrência extraordinária que constitua a ameaça de doença ou de alteração das condições de saúde, qualificada como emergência de saúde pública na definição do artigo 2º, o Governo, sob proposta do membro do Governo responsável pela área da saúde, fundamentada nos elementos disponíveis e na análise de risco sanitário, declara, através de resolução no Conselho de Ministros, a emergência de saúde pública. Portanto, é quando um gajo há um gajo, não é? Há um gajo. Esse gajo contacta ali 2 ou 3 outros gajos e acho que há aqui uma emergência. Sim, declara, um surto de legionela, de 3 pessoas com legionela em Valongo. Pode vir a haver, eventualmente, um hipotético surto de, quem sabe, legionela. Portanto, declaro emergência de saúde pública. Acho que é mais ou menos isto. E pronto. Depois há aqui um argumento que é, mas o Governo não vai fazer isso, não vai exagerar, nós achamos que não vai. Claro que não. Até temos... Não, mas é um argumento que muitas pessoas que podem fazer. Não, o Costa nunca faria isto, ou este ou aquele, nunca faria aquela isto. Aquela malta que esteja ponderada. De outras galáxias. Desculpa. Independentemente daquilo que acharmos em relação ao Costa ou de primeiro-ministro, as leis não podem ser feitas para limitar políticos que achamos que não vão exagerar delas. As leis têm que ser feitas para limitar políticos que nós achemos que um dia possam vir a abusar delas. E é precisamente isso que temos de ter cuidado. Até pode haver, se calhar não ouvir este podcast, mas pode haver outras pessoas que acham, não, nós temos pessoas ali bastante decentes que não queiram fazer isso. Tudo bem, mas o facto da lei permitir um conjunto de coisas que possa permitir a alguém que sendo mais exagerado ou que tenha algum tipo de ambições mais autocráticas possa usá-la, é sinal de que a lei não está bem feita, que não pode permitir esse também tipo temos o caso. Carlos, concordo inteiramente, mas tivemos ainda por cima, se formos pessoalizar a coisa, temos o precedente do que aconteceu estes 2 anos. Vários exageros e abusos. Fechou-se bancos de jardim. Com fitas, coisas ridículas. Fecharam-se livros em hipermercados, vedaram-se livros com fitas tipo daquelas da. Pois foi, a secção dos livros. Porque se uma pessoa pegava num livro, a Covid ia para ali fora. Quer dizer, eu tive a polícia marítima a perguntar-me coisas na praia sozinho. Estava numa praia ao ar livre sozinho. E com muita razão. Literalmente a vir perguntar porque é que eu estava ali. Portanto, o exagero não é uma preocupação vaga que possamos ter. O exagero aconteceu. Exatamente. Mas isto é em termos abstratos, quer dizer, as leis têm que salvaguardar esse exageros. Nós não podemos ter uma lei assumindo que não vai ser exagerada, que não vai ser abusada. Temos precisamente que escrever as leis assumindo que podem ser e até que ponto é que podem ser e limitá-las para que não sejam. É evidente. Isto parece que o Governo está numa certa demanda está a tentar imitar, espero que palidamente, o que está acontecendo na China, aquela coisa de possibilidade de a China agora anda atrás da Covid-0, não é? Ou seja, há gente na China fechada em casa, a passar fome, literalmente fome, para não apanhar Covid, ou seja, antes de matá-las de fome... Isso vai reduzir imenso os casos da doença. Vai. Eu não sei se nós temos, como as autoridades chinesas, têm uns drones, aparentemente, que depois fazem comunicados. Eu não sei se os nossos, por exemplo... Já chegámos a ter, acho que foi ali em Cascais que andavam uns drones no... é que eu só me lembro daquele drone da Marinha, daqui a uns anos, que foi lançado diretamente para o fundo do mar. Não sei se o modelo, entretanto, já é o a seguir, a versão a seguir. O mais estranho que eu vi nisto tudo, eu estava em Leiria na altura, estava uma janela, eram para aí 2, 3 da manhã, no confinamento, no primeiro confinamento, não havia um ruído, não havia nada. De repente param uma carrinha e sai de lá dentro um tipo vestido com aqueles fatos, que eu tenho o nome, aqueles fatos brancos completos, não é? Como se usa nos filmes de catástrofe. Sim, quando o ET chegou à casa do rapaz, sim. Não havia ET, mas o homem tinha um borrifador, assim, uma coisa às costas com um borrifador, a borrifar as portas dos prédios vizinhos. Estava a vindimar o prédio, a sulfatar o... Na China havia há poucos dias, não sei se aquilo é verdade, uma pessoa nunca pode ter essa certeza, estavam a fazer o mesmo a uma pista de um aeroporto. Opa!
mandar a sulfatar aquilo tudo? A sulfatar a pista do aeroporto para efeitos de desinfecção. Também não peguem nessa... Não há milho que pegue. Não é muito difícil chegar a absurdos e nós já chegámos a alguns nesta matéria. Sim, portanto, e criar leis que, em vez de proteger o cidadão para futuros abusos, abrem a porta aos mesmos, quer dizer, não é a melhor coisa do mundo. Não. Eu posso voltar um tema atrás, esqueci-me de dizer... Avança, então. Vem um bocadinho fora. Avança, não, recua. Recua, neste caso, recua, exato. Avança para trás. Sobre a adesão da Finlândia, que na altura não consegui falar sobre isso. Que eu acho muita piada quando se chama imperialismo a isto tudo. Quer dizer, na Finlândia, o expansionismo da NATO foi... A população como um todo, 80% da população concordava com a adesão à NATO, houve um acordo do Parlamento, a primeira-ministra aprovou, portanto, o expansionismo da NATO é isso. O expansionismo da Rússia, quando às vezes tentam comparar as duas coisas, o expansionismo da Rússia é meter uns tanques e os aviões a entrar pela Ucrânia adentro. Apesar de tudo, quando se fala em expansionismo, devemos falar aqui em duas coisas diferentes. Peço desculpa, esqueci de dizer isto antes. Ligeiramente diferentes, sim. Ligeiramente diferentes, sim. Eu pensei que ia chegar daí a uma analogia com esta Não. questão. E agora fiquei eu incumbido de conseguir ligar isto. Agora faz a tua ponta. Exatamente, quer dizer... Fomos do anteprojeto de lei para a Finlândia, quando eu queria ter ficado no anteprojeto de lei, cujo artigo mais polémico é o 6º, para dizer que Portugal ficou em 10º, em nono. Pensei que ia ficar em 6º. Pensei que ia ficar em 6º. Não, calma. Não, o artigo é que é o 6º. Mas Portugal ficou em 9º. E a transição perfeita era que Portugal ficasse em 6º. Isso era perfeito. É culpa da Maro, que devia ter ficado... Pois, outro dia percebi que Maro é uma mulher, não é? Sim, mas é tudo em maiúsculas, eu não sei se é um acrónimo. Devíamos ter estudado. Eu escrevi no Twitter uma graçola sem graça nenhuma, que se a ideia era aquela. É por causa da fluidez de género, ou isso, ou é outro motivo qualquer? O quê? O que é por causa da fluidez de género? O nome dela, ser no masculino, é por causa da fluidez de género? Aparentemente. Eu sugeri que devia ser com X e ficava Marx. Em vez de ser Maro, era com X e era Marx. E ficava no ouvido. É um nome que me parece assim engraçado. Ficava, sem dúvida, não sei, isso é tudo em maiúsculas, eu depreendo que deve ser um acrónimo. Então, okay. Enfim, é um assunto que devíamos ter estudado em profundidade. Movimento associativo, revolucionário, criativo, do operariado. Revolucionário do operariado. Talvez seja isso. Não, mas eu queria, atenção, isto é um assunto sério porque... Não conheço, senhor. Portanto, ficámos em 9º no Festival da Canção, mas, segundo li, se não houvesse o televoto, Portugal teria ficado em 5º. Portanto, fomos prejudicados pelo televoto, que eu não sei, talvez seja um bocado como aconteceu nos Estados Unidos, aquela coisa dos votos por correio, o mail-in vote, não é? Também dizem que prejudicou o Trump, e neste caso parece que o televoto prejudicou Portugal. Parece mais aquelas vitórias morais da seleção. Talvez seja, mas... Quando a seleção perdia os jogos todos, mas moralmente tinha ganho e tal. Seja como for, eu acho que era importante passar a pente fino o sistema de votação da Eurovisão, porque aparentemente estamos a ser fortemente prejudicados pelo televoto. Eu imagino que vocês tenham bastantes coisas a dizer. Aliás, eu não fazia ideia que tu terias tanta coisa a dizer sobre a intérprete do tema que levámos à Eurovisão. É só um nome, quando outro dia percebi que havia um festival, havia uma ganhadora do nosso festival, não é? Certo. E a ganhadora era uma senhora e tinha um nome masculino. Eu até pensei que era uma banda, porque eu vi um pouco da atuação no nosso festival e eram várias pessoas, eu pensei que fosse o nome de uma banda ou assim, mas enfim, claramente não é o nosso forte. Nunca ouvi a canção. Musiquetas, chama-se Saudade. Está original, está giro. Sim, é um tema que raramente... Mas ninguém se tinha lembrado. Não sei se faz alguma referência aos descobrimentos, mas pelo menos a saudade está lá. A saudade está lá. E bom, não sei se o Carlos seguiu atentamente. Estou a tentar desesperadamente ver se o Carlos pega em alguma coisa. Não me lembro, eu lembro-me, o último Festival da Canção que vi do princípio ao fim, devia ter 10 anos, não me lembro de ter visto outro. Eu acho piada de vez em quando à última parte, de vez em quando, se estiver em casa e atento, ligo a televisão para ver a última parte, porque aquilo tem piada os pontos a virem, eu acho sempre que a música... A história dos pontos. Mesmo quando não ouço, é sempre melhor. Então, o último que eu vi foi aquele que foi o Armando Gama, portanto já foi há uns anos, parece 70 anos. Eu não me lembro, eu já vi, mas, no entanto, uma das músicas, aquela música que ganhou o Festival da Canção, a de Salvador Sobral, deve ter sido das músicas que eu mais ouvi na minha vida.
não necessariamente por opção própria. Eu até acho que a música é boa, mas certamente não seria das minhas músicas preferidas, mas que funcionava imensamente bem. Isto não é uma crítica à música, mas é verdade, é o que é, para adormecer a minha filha. Portanto, eu ouvia vezes sem conta, porque a minha filha adorava aquilo. Aliás, uma vez num avião, vieram ter comigo, porque eu estava a adormecer a minha filha no avião com essa música. Mas estavas tu a cantar, Carlos? Não, espero que não. Num o original era o original. Num avião não faria isso, mas vieram os portugueses que identificaram que havia ali, queriam saber se eram outros portugueses a usar a música. Mas levavas o teu tijolo no avião, a filha no braço, o tijolo no outro. Essa música está ali gravada no telemóvel há uns anos, mas pronto, eu tinha que dizer alguma coisa sobre isto, não tinha nada para dizer. Excelente, não, foi excelente, olha. Há anos que não ouço as músicas um ano ou outro lá vou vendo aquela parte final dos pontos, porque acho piada aquilo, mas de vez em quando o tema conquistador dos Da Vinci merece uma revisita, de vez em quando. É capaz de ter sido essa a última vez que eu vi o Festival da Canção. Eu lembro-me disso, claro. É possível, claro que sim. Tudo dito isto, ninguém falou de quem ganhou o Eurofestival. Eu não... sim, esse era assim, era outra Ucrânia. Questão. Nem sei se tinha música, mas ganhou porque era a Ucrânia. Pronto. Foi a Ucrânia, sim. Estás com isso a insinuar que o tema não era extremamente bom. Não conheço, mas acredito na qualidade da canção. Acredito. Sim, da Ucrânia e das outras todas. Sabes quem é que vai ganhar o próximo Europeu de Futebol? Vamos dizer Ucrânia? É a Ucrânia, em princípio é a Ucrânia. E o Hockey em Patins. Também é a Ucrânia. Também vai ser a Ucrânia. Quem é sempre vencedor é o Azeite Talismã. E são também os hotéis Vila Galé, que apoiam o Comitê Central. E os nossos ouvintes podem fazê-lo também através do MBWay para o número 912-480-091, 912-480-091, ou através do Patreon, em patreon.com/Comitê Central. A primeira parte do programa vai ficar por aqui, mas nós voltamos num instante com o Camarada da Semana. Ofereça bons momentos a quem mais gosta. Ofereça presentes Vila Galé. E o camarada desta semana é o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que em declarações recentes disse que Portugal é, e estou a citar, beneficiário líquido, fim de citação, da atual situação internacional, nomeadamente no que à guerra na Ucrânia diz respeito. Não é a primeira vez que Marcelo Rebelo de Sousa toca neste assunto dos eventuais benefícios que a situação internacional poderia ter para o nosso país, mas pelos vistos não foi um acidente da outra vez, não lhe terá parecido mal referir as coisas nestes termos, e portanto agora voltou à carga e com uma expressão já até especificamente escolhida para este assunto, que é esta de beneficiário líquido da situação internacional. Carlos e Alberto, esta análise custo-benefício do Presidente da República, o que é que vos parece? Por um lado parece uma coisa bastante objetiva, não é? Uma forma muito objetiva de olhar para esta questão, pesando os prós e os contras, de forma pragmática, exatamente. É por aí que devemos olhar? Não sei, mas como quiserem, há aqui duas questões. Uma é se aquilo é verdade ou não, e duas, se sendo verdade, se um Presidente da República deve dizê-lo ou não. Em relação à segunda, eu tenho dúvidas, não? Acho que há ali alguma falta de sensibilidade quando há muitas pessoas a morrer, vir a afirmar publicamente que aquilo beneficia o país, ou que é um beneficiário líquido. Há uma questão de sensibilidade, mesmo sendo verdade, mesmo se fosse verdade. Agora a questão é se aquilo é verdade, e não me parece que seja. Portugal pode ser até menos prejudicado do que os outros, mas como os preços dos bens alimentares indicam, como a escalada dos preços de
Energia indica, se calhar Portugal não ficou a ganhar, ou não é beneficiário líquido da situação, até pode perder menos do que os outros por diferentes motivos, mas efetivamente não é, e qualquer pessoa que vive ali no limite e que agora seja obrigada a viver abaixo do limite devido a aumentos dos preços da energia e dos bens alimentares, se calhar não se sente um beneficiário líquido da situação, e por isso, até por isso, se calhar a declaração é um pouco infeliz. Um pouco infeliz, pronto, é um eufemismo educado do Carlos. Eu não consigo conceber coisa mais pateta que um presidente pudesse dizer, mas é o professor Marcelo. Houve aquela ministra da Agricultura, mas também ninguém sabe quem ela é, quando apareceu o Covid, que disse que Portugal exatamente. Ia ganhar em grande na exportação de carne de porco, ou coisa parecida, para o Oriente, por causa da Covid. Mas pronto, era uma senhora de segunda ou terceira linha, cujo nome ninguém sabe. Agora este é o Presidente da República. E já não é Ministro da Agricultura, suponho eu, não sei. Acho que ainda é. Eu acho que ainda é. Eu acho que ainda é. Está para lá, ninguém se lembrou dela. Tanto é que ninguém sabe que se manteve no cargo apesar dessa... Não. Ninguém sabe. Passa tudo. Carlos, qual é o nome da senhora? Maria, qualquer coisa, não me lembro. Maria, qualquer coisa. Uma Maria assim em Portugal, qual é a probabilidade? Agora sinto mal, porque devia saber. Google rápido, Carlos, super rápido. Não estou na Comissão de Agricultura. É Maria de São Antunes, pá. Nem os filhos da senhora sabem o nome dela. Ninguém faz ideia. Agora, o Presidente da República dizer estas coisas, eu não sei, o professor Marcelo faz sempre questão de arranjar aquela coisa dos melhores do mundo, que nós estamos sempre a ganhar, ou somos os melhores. Ele uma vez foi a uma aldeia transmontana chamada Pudense, em que há um festival dos caretos, em que se usam umas máscaras. Pudense, precisamente. Pudense, que se usam umas máscaras, e que ele disse que tínhamos os melhores caretos do mundo. Juro. Ele disse que tínhamos os melhores caretos do mundo. Portanto, o professor Marcelo arranja maneira de qualquer coisa. Se ele vê uma chiclete colada no asfalto, temos as melhores chicletes coladas no asfalto do mundo. Há sempre... Os caretos de Estocolmo, para ficar... Os caretos de Estocolmo, pá. Os caretos de Pudense de Estocolmo. Os caretos de Pudense de Estocolmo. E de Vladivostok, para os caretos de Vladivostok também não. Sim. O tipo arranja sempre maneira de demonstrar assim um otimismo, uma coisa que já não é otimismo, parece, não sei, parece vir assim da ordem da alucinação, mas... E esta aqui é mais triste porque envolve a morte de pessoas, quer dizer, é o que o Carlos disse exatamente, quer dizer, não estamos a beneficiar com coisa nenhuma, pelo contrário, mas alguém ia beneficiar de facto ou pode dizer isso à custa da morte de inocentes, de civis. Isso é uma coisa que não se diz, não faz sentido nenhum. Havia aquela história que outra pessoa disse sobre outra pessoa que vamos ajudá-lo a terminar o mandato com dignidade, e neste caso já não, eu acho que não é possível, já não há dignidade nenhuma. Seja, independentemente no titular do cargo e no cargo. No próprio cargo, acho que vai ser difícil alguém recuperar algum dia a figura do Presidente da República e retornar-lhe alguma espécie de respeito recuperar algum respeito que a figura mais ou menos tinha, apesar de tudo. Vai ser difícil depois do professor Marcelo. Seja como for, e assumindo que o Presidente da República está alinhado com o Governo, parece-me que as nossas apostas então no futuro deveriam ser turismo, pescas e intensos conflitos armados no leste da Europa ou noutras regiões suficientemente longe não é, de Portugal. Além dos caretos, possam escalar. Além dos caretos. E que esses conflitos possam escalar até de forma muito saudável para que a nossa situação líquida se torne ainda mais positiva. Nós já tínhamos a Miss Universo na ONU, não é? O Guterres, que é a conversa a paz. E agora temos a Miss Belicosidade, na presidência da República. Estes dois sujeitos, as duas figuras que acabaste de falar, acho que são os respectivos padrinhos, ou foram os respectivos padrinhos de casamento um do outro. Grandes amigos, não é? É verdade. Grandes amigos, e foram são uma espécie de almas gêmeas do vazio, não é? Da vacuidade. É possível, como é que é aquela expressão em francês, que eu nunca sei qual é, porque os espíritos... Os bons espíritos se encontram, não é? Em francês eu não gosto de arriscar, porque não vamos por aí, é fraca e não vamos por aí. Mas talvez seja um desses casos. Mas os portugueses falam o melhor francês do mundo também. É verdade, isso é verdade. Devia ter avançado sem receio. Isso é verdade. Bom, e acho que está tudo dito em relação ao nosso benefício líquido
do conflito na Ucrânia, e por isso o camarada da semana fica por aqui, mas não fica sem eu antes relembrar que há um benefício líquido evidente em consumir o azeite de lismã. No caso do azeite de lismã é mesmo um benefício líquido. Aí sim é um benefício líquido. A transição foi tão boa, pá, que... Aí sim há a atenção do Presidente da República, há um benefício líquido em consumir o azeite de talismã, e então se ele for consumido em hotéis Vila Galé, então fica perfeito. Nós, se calhar, em termos de camarada da semana, vamos ficar por aqui, porque voltamos já de seguida com a sessão de esclarecimento. Campo Sábio, ninho de raízes escolares, tu que vês fonte em cada socalco vivo, tu que há tanto hospedas a grande ousadia desta pequena árvore, deixando-a crescer escondida, sentindo-a maturar ao sol, lembra-te como no seu fruto abunda um néctar que alumiou dinastias e condados, serviu impérios e califados, nutriu nobres e pastores, saltibancos e trovadores. O nosso ouro líquido, hoje unindo aldeias a metrópoles no elevo de um sabor único, Campo Sábio, a tua bondade, aliada à energia do nosso zelo, constrói uma tradição que é já talismã. Sessão de esclarecimento, que é o espaço onde normalmente respondemos às perguntas dos nossos espectadores e ouvintes. Hoje isso também vai acontecer, mas utilizamos o início da sessão de esclarecimento para, lá está, esclarecer, na sequência do que dissemos a semana passada, que de facto o Comitê Central vai fazer uma pausa, vai fazer um interregno. O canal Comitê Central continuará já com novos conteúdos a partir da próxima semana, mas este formato em específico, com o Carlos, com o Alberto e comigo próprio, vai fazer uma pausa para voltar eventualmente num determinado dia. Mas pronto, é isto que queríamos dizer, e queríamos agradecer-vos muito o apoio durante estas 55 emissões de Comitê Central. Para a semana, no canal do Comitê Central, à segunda-feira, às 21 horas, em princípio, haverá um outro conteúdo que vai ser uma surpresa. Não tanto que queiramos fazer uma surpresa, mas porque nós próprios não fazemos ideia do que será. Gostávamos muito de fazer uma surpresa, genuinamente, mas não é disso que se trata. Mas em princípio não. Certamente na próxima segunda-feira às 21 horas, quer no canal do YouTube do Comitê Central, quer no Facebook do Comitê Central, haverá um novo conteúdo para vós, para que continuem a usufruir de coisas realmente muito interessantes. Ainda assim, para fechar esta fase, digamos assim, do Comitê Central, nós temos uma pergunta do Tosé Gonçalves. Tosé, muito obrigado pela tua pergunta. O nosso produtor, Tosé Gonçalves, merecia. Ele há muito que tentava fazer passar a sua pergunta beneficiando do seu estatuto de produtor disto, mas nós, como somos pessoas muito rigorosas, não permitimos que ele passasse à frente de qualquer espectador. Tosé, embora Gonçalves e meu amigo há muitos anos, para não é meu familiar, senão isto parece nepotismo, não é... parece que andamos a nomear. Sim, enfim, é um pouco difícil. E tal. É um bocadinho difícil de acreditar, mas vamos fingir que acreditamos nisso. E portanto, o Tosé, a introdução faz todo o sentido, mas é um bocadinho longa. Eu se calhar passava diretamente à questão. O Tosé, em primeiro lugar, verifica a mudança no panorama eleitoral português, até em termos de constituição do Parlamento, com a saída do CDS e com a eventual implosão da CDU, ou coisa que o valha. Os verdes, por exemplo, já foram à vida, uma nova configuração do Parlamento, e o Tosé põe a seguinte questão: Carlos, esta é para ti, uma vez que hoje é então a última emissão desta fase do Comitê Central, esta é especialmente para ti. Carlos, se fosses Primeiro-Ministro, repara nisto, se fosses Primeiro-Ministro, estás a imaginar, já estás a visualizar, com uma maioria absoluta como a atual, isto já requer aqui alguma... e com a implementação das tuas ideias políticas, quanto tempo poderia Portugal demorar a ter um crescimento económico semelhante ao dos países da Europa do Leste, como, por exemplo, a Roménia? É esta a pergunta do Tosé.
A Roménia ainda é daqueles que está atrás de nós, não é? Ainda é dos poucos. Mas cresce Dos mais que nós. dos Mas cresce mais pobretanas. que nós, não é? Exatamente. É Portanto, possível o gap, não é? anos ou tal, mas O nosso sonho que... já chegámos a um ponto que o nosso sonho é equipararmos à Roménia. Não, é aguentar o máximo tempo possível à frente da Roménia. É possível que no fim desta emissão a Roménia já nos tenha passado, por isso responde rápido, Carlos. Quanto tempo é que achas que... Se não troca-se pela Albânia, troca-se já pela Albânia. Alguma coisa a testar abaixo. Tens mesmo que responder porque acho que não sobra mais nada, mais ninguém depois para nos passar. Portanto, Carlos, vamos lá ver. Liberland, acho que Liberland ainda está ali a começar. Liberland, não sabem o que é Liberland. Liberland, que é ali um país que ninguém reconhece ali num rio entre a Sérvia e a Croácia. Não. Mas pronto, deixo para as mas é daqueles países como há na América que um tipo sozinho decretou um país, lá no terreno de casa? Já foi um bocadinho para além disso e tal. Mas cheio de hippies. É desse tipo. Sim, só tem lá umas tendas e tal. Aquilo é. Tu não gostas nada dos hippies, não gostas nada. Mas gosto daquela Slab City que é nos Estados Unidos, isso, aquela gente assim, já não toma banho desde 1968. Estão por ali. A sério, acho piada. Põe-se ali à margem da grid, não é? Acho giro aquilo. Antes de responder à pergunta, mandar um abraço a todas as pessoas que nos andaram a acompanhar este tempo todo, a aturar este tempo todo. De facto, agora ficou mais difícil compatibilizar horários, portanto vamos fazer aqui compatibilizar os horários que vou tendo e portanto ficou aqui mais difícil, mas o projeto vai continuar noutros formatos. Eventualmente este formato também poderá voltar um dia. Quero agradecer a todos os que andaram a seguir o programa até agora. Em relação a essa pergunta, acho que deixar esse cenário sombrio no último episódio da possibilidade de eu ser primeiro-ministro, acho que é de alguma autor, mas pronto, como é o Tosé... Outra pessoa então da Iniciativa Liberal que tu achas que realmente dá um primeiro-ministro como deve ser? Mas respondendo a sério, eu acho que é assim... As reformas demoram sempre algum tempo a acontecer. Eu há dias estive numa conferência em que me perguntaram como é que acham que vai ser o país em 2030, se temos esperança de mudar isto, o que é que seja. Eu comecei a fazer umas contas e disse, olha, o PS vai estar até 2026, eventualmente poderá perder eleições em 2026, mas qualquer governo só irá entrar em 2027. É improvável que reformas estruturais que tenham algum tipo de impacto demorem menos de 2 anos a ter qualquer tipo de efeito. Eventualmente os principais efeitos só se sentem ao fim de 5, 6, 7 anos. A Irlanda fez uma enorme reforma ali por volta de 87 e os efeitos começaram-se a sentir no princípio dos anos 90, portanto estamos a falar de coisas que demoram algum tempo. Historicamente não é muito, Carlos. Não é muito. Sim. Se tivéssemos feito isso há 20 anos, se calhar por esta altura já estávamos numa situação diferente, mas sim, iria demorar algum tempo. Seria preciso um consenso político alargado até porque as coisas para durarem. Isto aconteceu na Irlanda, que foi na altura o Partido Liberal que introduziu essas reformas, mas o Partido Conservador irlandês manteve-as e eles foram trocando posições no governo, mas tiveram um compromisso de manter sempre aquelas reformas que foram feitas ali em 87. Portanto, isto não bastaria haver ali um governo um pouco mais liberal para que isso fosse possível. É preciso um consenso político que fizesse com que aquelas reformas fossem permanentes, porque nenhuma empresa quer investir num país que sabe que 4 anos depois irá mudar tudo e aumentar uma série de impostos e aumentar uma série de burocracia. Portanto, irá demorar algum tempo. Infelizmente, iria demorar algum tempo. Infelizmente, não antecipo que esse cenário venha a acontecer nem nos próximos 4, nem possivelmente nos próximos 8 anos, o que quererá dizer que grandes expectativas que possamos ter já serão mais para 2035, mais do que para 2030, porque a realidade infelizmente é o que é. Mas 2035 também não é assim tão longe, estamos a 13 anos, se nós há 13 anos, pensemos, há 13 anos estávamos em 2009, não parece assim, quando falamos em 2009 não parece algo tão distante quanto isso. Portanto, se em 2009 tivéssemos tomado outro tipo de opções políticas, por esta altura já podíamos estar a crescer, podíamos estar ao nosso lugar dentro da União Europeia. Infelizmente não é essa a situação. Parece que em 2022 até vamos crescer alguma coisa, mas tem a ver com o facto de em 2021 e 2020 termos tido aquele desastre que tivemos bastante pior do que os outros países.
Pois, em relação a esse caso comparativo da Irlanda, há logo um problema, não é, Carlos? É que nós em Portugal não temos uma força liberal e uma força conservadora que se possam alternar no poder, mantendo mais ou menos uma linha de orientação coerente em termos governativos, não é? Teremos sempre um contraponto que será socialista, mesmo que houvesse uma força liberal e ou conservadora que pudesse implementar reformas desse género. Pois. A nossa alternância entre um governo socialista disfarçado ou um governo socialista com apoio de partidos leninistas e stalinistas. Portanto, certo, tem sido mais essa alternância. Não podíamos estar muito melhor do que o que estamos, de facto. Não nos podemos queixar. O facto de estarmos à frente da Albânia, acho que ainda é de notar. E acho que o Marcelo devia fazer uma intervenção sobre isso. Eu acho que somos os melhores países dos que são pouco melhores apenas que a Albânia. E aí estamos mais ou menos seguros, não? A Albânia, apesar de tudo, acho que a Albânia... nos próximos 6 meses não nos passa. Não nos passa. Portanto, José, a tua pergunta tinha uma espécie de um corolário, que era, será que os meus filhos vão ter de emigrar? Eu, por uma questão só de simpatia, acho que não vamos responder, mas... Infelizmente temo que a resposta possa ter ficado um bocadinho... Eu acho que a cautela é melhor emigrarem de qualquer maneira. Implícito, pelo simples não é? Se calhar. Pelo simples não. A resposta poderá ter ficado... Nós já vimos, o Carlos mal chegou o primeiro-ministro, já está com desculpas. Isto demora um bocado, isto não é assim. Há um mero vislumbre de fantasia de poder chegar a primeiro-ministro. Já está com as cautelas. No dia seguinte, duplicar os salários. Pá. Ele tinha, na campanha prometeu tudo, agora chegou o primeiro-ministro. Eu quase não fiz campanha. Pá. É verdade, uma campanha discreta. E pronto, é isto, nós ficamos por aqui na emissão de hoje. Vamos lembrar aos nossos espectadores e ouvintes que agradecemos muito o vosso apoio ao longo destas semanas e esperamos poder continuar a contar com ele ao longo das próximas, porque como vos explicámos vai haver um conteúdo ou conteúdos novos neste mesmo canal de YouTube e neste mesmo canal de Facebook. Vamos ver ainda o que é que esse conteúdo vai ser. Vamos continuar a contar com o apoio do Azeite Talismã e dos Hotéis Vila Galé. Vamos continuar a estrear uma coisa à segunda-feira às 21 horas em exclusivo no YouTube e no Facebook e essa coisa também estará disponível nos formatos de podcast que costumam utilizar, Apple Podcast, Google Podcast e Spotify. Nós, em termos de Comitê Central, e para já, não só desta 55ª emissão, mas de Comitê Central em geral, por agora ficamos por aqui, com a promessa de este formato poder sempre voltar em ocasiões especiais ou mesmo em ocasiões banais. Fiquem aberto essa possibilidade. Carlos, para já foi um gosto partilhar estas 55 emissões. E um gosto muito grande também, que é o que os nossos espectadores e ouvintes têm que colocar aí nessas plataformas. Um grande abraço, Carlos. Um grande abraço. É preciso. Carlos, um grande abraço. Alberto, um grande abraço também e um abraço a todos os ouvintes e espectadores. Até para a semana. Obrigado. Deus.